Quando a noite falhar de vez, você não vai perceber pelo noticiário, nem por um grande desastre no céu. Você vai perceber na sua cama. Esqueça os filmes de desastre com tsunamis ou meteoros. O fim do mundo mais provável é silencioso, escuro e acontece enquanto você tenta dormir. Imagine a cena. São 3 da manhã. O céu está escuro, mas o ar dentro do quarto parece uma sauna lenta. Você abre a janela esperando o frescor da madrugada. E o que entra é um bafo quente que queima os pulmões. Em uma frase, o que mudou é isto: o mecanismo de segurança da Terra quebrou. A noite está perdendo a capacidade de esfriar a Terra e o seu corpo. Se você acha que o perigo é o sol do meio-dia, talvez já tenha sido enganado. O verdadeiro inimigo agora é a sombra. Um planeta que não esfria mais à noite transforma o sono em risco, o descanso em esforço e a sua própria casa em um experimento climático permanente. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como a atmosfera, as cidades e as nossas escolhas criaram esse mundo onde dormir virou perigoso, porque isso não é ficção científica, e em que ponto isso começa a afetar diretamente a sua vida. E o mais inquietante é que tudo isso já está acontecendo, enquanto você ainda acha que teve só mais uma noite ruim de sono. Você já reparou que nas noites mais quentes, parece que o corpo não consegue desligar de verdade. O coração fica um pouco mais rápido, a respiração mais pesada e o sono nunca aprofunda. Isso não é só sensação. O corpo humano precisa baixar cerca de 1 grau na temperatura interna para entrar naquele sono profundo que repara tudo. Quando a noite não esfria o suficiente, esse ajuste não acontece. E aqui começa o problema que quase ninguém vê. Na prática, é como tentar colocar um computador para hibernar com o processador rodando no máximo. Por fora, parece que está tudo bem. Por dentro, as peças continuam aquecidas, gastando energia e se desgastando. O corpo faz algo parecido. Os vasos sanguíneos ficam dilatados, o coração trabalha mais para empurrar sangue quente para a pele. O suor tenta evaporar. Se o ar está quente e úmido demais, essa estratégia falha. O sistema de resfriamento entra em modo de emergência, e isso acontece enquanto você acha que está descansando. Agora imagina isso, não por uma noite, mas por semanas seguidas. Estudos de clima extremo e saúde mostram aumento de infartos, derrames e colapsos justamente na madrugada, quando teoricamente o risco deveria cair. Em vez de recuperar, o corpo acumula dano, como se cada noite mal dormida adicionasse alguns pontos a mais em uma conta silenciosa. Quem já passou por uma onda de calor noturno sabe, não é só cansaço, é uma sensação estranha de estar sendo fritado devagar. E isso ainda não é a parte mais estranha desta história. Existe um limite físico que os cientistas chamam de temperatura de bulbo úmido. É uma medida que combina calor e umidade do ar. Quando esse valor se aproxima de cerca de 35 graus, o suor praticamente deixa de evaporar. Sem evaporação, o corpo perde a principal forma de se resfriar. Mesmo uma pessoa saudável pode entrar em colapso térmico após algumas horas nessa condição. É por isso que, depois de algumas noites assim, você acorda cansado antes mesmo do dia começar. O corpo passou a madrugada inteira tentando sobreviver em vez de descansar. Pouca gente sabe que o cérebro também depende desse resfriamento sutil. Durante o sono profundo, ele ativa um sistema de limpeza que remove toxinas produzidas ao longo do dia. Quando o calor impede o sono profundo, essa faxina fica incompleta. Resultado: você acorda irritado, com dificuldade de concentração, memória falha, sensação de neblina mental. Não é frescura, é biologia. O que muda tudo é entender que esse problema não começa no seu corpo. Ele começa lá em cima, na forma como o planeta está tentando perder calor. E não está conseguindo. Quando você pensa em noite fresca, provavelmente imagina céu limpo, ar circulando e aquele alívio automático depois do pôr do sol. O que quase ninguém percebe é que, em muitas regiões, a atmosfera está fazendo o oposto. Em vez de deixar o calor escapar para o espaço, ela está segurando esse calor preso aqui embaixo. É como se alguém tivesse puxado um enorme edredom invisível sobre as cidades, justamente na hora em que o planeta mais precisa respirar. 2 ingredientes que parecem inofensivos ajudam nisso: nuvens e umidade. Durante o dia, algumas nuvens podem até aliviar, bloqueando parte da luz solar direta. À noite,
o papel delas muda. Nuvens baixas funcionam como um teto, que reflete de volta para a superfície parte do calor que o solo tenta emitir. O ar carregado de vapor de água faz o mesmo trabalho, absorvendo e reemitindo calor, como um cobertor baixo. A intenção não é maligna, é física simples. Mas o efeito, para quem está lá embaixo, é direto. A madrugada deixa de ser aquele mergulho no fresco. Em linguagem simples, o planeta sempre funcionou como uma troca. De dia, recebe energia do Sol. À noite, devolve parte dessa energia para o espaço em forma de radiação infravermelha. Esse vai e volta mantinha a temperatura dentro de um intervalo em que o corpo humano conseguia viver, trabalhar e, principalmente, dormir. Só que com mais gases que retêm calor na atmosfera, mais umidade e mais nuvens noturnas, esse retorno fica travado. Parte do calor que deveria ir embora bate em um espelho invisível no céu e volta direto para o seu travesseiro. E aqui está a virada contraintuitiva. Não é só que os dias estão mais quentes. Em muitas regiões, as noites estão aquecendo mais rápido do que os dias. Se pudéssemos enxergar calor em vez de luz, veríamos a Terra brilhando no escuro. Não é brilho de lâmpadas, é energia térmica tentando escapar para o universo. A questão é que esse brilho está ficando mais intenso, mais lento para desaparecer. Na prática, você sente isso naquela noite em que o sol se põe. O céu escurece, mas o ar continua pesado, como se alguém tivesse esquecido o forno ligado. O relógio anda, a madrugada chega, mas o corpo não recebe o sinal térmico de que é hora de desligar. Se fosse só a atmosfera, já seria um problema sério. Mas tem outro personagem aumentando essa fogueira, um que você conhece bem. As nossas próprias cidades, construídas como baterias de calor gigantes. Durante o dia, cada rua de asfalto e cada parede de concreto. E cada telhado escuro absorve energia. Oceanos e lagos também fazem isso, mas as cidades são campeãs em estocar calor rápido. Quando o sol se põe, toda essa energia não desaparece. Ela precisa ser liberada. Em um mundo equilibrado, grande parte desse calor iria embora em direção ao espaço. Agora, com a atmosfera mais carregada e as cidades cobrindo o solo, o caminho de saída ficou muito mais difícil. É como se estivéssemos carregando milhões de baterias térmicas todos os dias, sem perceber. À noite, todas elas começam a devolver calor ao mesmo tempo. As nuvens baixas e o ar úmido seguram parte desse calor ali embaixo. Os prédios e ruas liberam devagar o que acumularam. A atmosfera acima absorve e devolve uma fração. O resultado é um ciclo em que o planeta recebe mais energia do que conseguia antes e tem mais dificuldade de se livrar dela na velocidade necessária. A noite chega, mas o botão de resfriar fica preso no meio do caminho. Essa soma de atmosfera carregada e superfícies que armazenam calor faz com que o termômetro não desça o quanto descia décadas atrás. Em muitas grandes cidades, já é comum ver mínimos noturnos passando dos 30 graus em ondas de calor. Em algumas, isso acontece com umidade alta, o que torna o calor ainda mais perigoso para o corpo humano. Você não precisa decorar números para entender, basta lembrar daquela sensação de abrir a janela de madrugada e sentir que lá fora está tão quente quanto dentro do quarto. E o próximo elemento dessa história só piora o quadro. As cidades em si, que hoje funcionam como verdadeiros edredons de concreto. Se você já saiu tarde da noite numa grande cidade e sentiu o ar mais quente entre os prédios do que na estrada de volta, você já experimentou o edredom de concreto. As metrópoles modernas foram erguidas como se o calor fosse um detalhe, não um personagem principal. Asfalto preto, paredes de concreto, fachadas de vidro, telhados escuros, tudo isso passa o dia inteiro acumulando energia do sol. Quando a noite chega, essa energia não some. Ela começa a voltar para o ar, devagar, mas sem parar. Imagine cada avenida como uma placa quente, cada prédio como um bloco que passou horas no forno. À medida que o sol se afasta, essas superfícies começam a emitir calor para todos os lados. Em áreas densas, um prédio devolve calor para o outro, o asfalto devolve para os carros devolvem para o ar, visto de um satélite infravermelho. O desenho é claro. Enquanto florestas e campos aparecem em tons frios, os centros urbanos brilham em vermelho,
mesmo no meio da madrugada. Isso não é só bonito no mapa, é a assinatura de uma cidade que não consegue mais esfriar. Essa diferença pode chegar a 4 ou 5 graus entre o centro urbano e áreas rurais próximas, na mesma noite e sob um mesmo céu. Em termos de sensação, é a linha entre uma noite abafada, porém insuportável, e um quarto onde o ventilador só empurra ar quente de um lado para o outro. Uma cidade que esfria bem à noite entra no dia seguinte cansada, mas funcional. Uma cidade que não esfria entra no próximo dia já esgotada, com o corpo das pessoas, os prédios e até a infraestrutura carregando o peso térmico da véspera. E o pior é que nem todo mundo sente essa noite da mesma maneira. O edredom de concreto não é distribuído de forma justa. Bairros com mais árvores, parques e áreas abertas dissipam um pouco melhor o calor. Regiões com vielas estreitas, prédios colados, poucas árvores e muita superfície escura viram câmaras térmicas. Quem vive nesses lugares sente o calor no corpo, na conta de luz e na dificuldade de dormir. Poucos quilômetros adiante, alguém dorme em um apartamento isolado, com ar gelado contínuo, acreditando que o calor é apenas um incômodo distante. E é nesse contraste que nasce um outro personagem desse futuro, o casulo térmico de quem pode fugir do calor usando máquinas. Enquanto uma parte da cidade passa a noite lutando para pegar no sono, outra vive num silêncio refrigerado, quase fora da realidade. Dentro desses casulos térmicos, a temperatura é controlada, o ar é filtrado e o calor parece ser um problema que existe lá fora. Ar-condicionado, janelas vedadas, isolamento, às vezes energia de painéis solares no telhado. Para quem vive assim, basta apertar um botão para transformar uma noite insuportável em uma madrugada fresca. A sensação é de segurança total, mas essa segurança é mais frágil do que parece. Por trás do conforto gelado, há uma máquina trabalhando sem parar. Compressores, motores e ventiladores transformam energia elétrica em ar frio dentro do quarto e em jatos de ar ainda mais quentes jogados para a rua. Em um apartamento, isso parece irrelevante. Em um bairro inteiro, é um exército de pequenos exaustores aquecendo ainda mais as calçadas e janelas de quem não tem proteção. Para manter o seu quarto fresco, o ar-condicionado precisa jogar calor concentrado para fora. Um apartamento quase não faz diferença. Um bairro inteiro, jogando esse calor ao mesmo tempo, aumenta alguns graus na temperatura das ruas. Essa divisão cria uma espécie de apartheid térmico silencioso. E de um lado, quem pode parcelar o aparelho, instalar painel, pagar manutenção, reforçar o isolamento. E do outro, quem depende de um ventilador fraco, de uma janela mal posicionada, de uma garrafa de água fria ao lado da cama. Em uma mesma cidade, na mesma noite, alguém dorme em 22 graus com cobertor leve, enquanto outra pessoa vira de um lado para o outro em 32 graus, com lençol grudando na pele. E tudo isso acontece antes de chegarmos na parte mais delicada. A dependência total dessa bolha de conforto de uma coisa que a gente costuma dar como garantida, a energia elétrica. À medida que mais pessoas entram para o time dos refrigerados, o problema climático não diminui, ele cresce. Cada novo aparelho aumenta a demanda de energia, pressiona a rede e aquece ainda mais o ar das ruas. Em muitos lugares, boa parte dessa energia ainda vem da queima de combustíveis fósseis, que adicionam mais gases que retêm calor na atmosfera. É um círculo vicioso. Usamos máquinas para fugir de noites quentes. Essas máquinas esquentam o mundo em geral. E o mundo mais quente exige mais máquinas. Parece roteiro de ficção, mas é apenas a consequência de juntar conforto imediato com um planeta que tem limites. Dentro desse contexto, viver em um casulo térmico é ao mesmo tempo privilégio e ilusão. A sensação de segurança vem do botão que liga o ar e afasta o calor. Só que toda essa estrutura depende de uma rede que precisa aguentar milhões de aparelhos puxando energia ao mesmo tempo. E é justamente quando o calor noturno atinge os níveis mais perigosos que essa rede opera no limite. A questão deixa de ser se o calor vai aumentar e passa a ser o que acontece quando, em uma noite dessas, a linha que sustenta todos esses casulos é rompida. Em uma noite de calor extremo, a cidade inteira parece depender de um único som de fundo, o zumbido constante de ar-condicionados e ventiladores. É um ruído contínuo, que muita gente nem percebe mais. Por trás dele,
uma rede elétrica tenta alimentar milhões de máquinas ao mesmo tempo. Em muitos locais, já se observa algo novo e inquietante. O pico de consumo de energia não é mais no meio da tarde, mas bem depois da meia-noite. A madrugada, que sempre foi o turno de descanso do sistema, está virando um segundo turno de esforço máximo, até que, em uma noite específica, uma falha pequena vira o gatilho. Um transformador sobrecarregado, uma linha que não aguenta, um sistema de proteção que desliga uma parte da rede para evitar danos maiores. Primeiro, as luzes piscam. Em seguida, o som muda. Ventiladores desaceleram, compressores param, o ar-condicionado desliga de uma vez, o barulho constante é substituído por um silêncio estranho, pesado. Quem estava quase dormindo acorda. Quem já estava acordado sente o ar quente, antes contido, começar a invadir cada canto do quarto. E isso acontece em questão de minutos. Logo o calor acumulado nas paredes, no teto e no chão se impõe. Sem aparelhos para mover o ar, o quarto vira uma caixa fechada em que o calor entra, mas não sai. Em prédios altos, o efeito é ainda mais agressivo, porque o ar quente se acumula nos andares superiores. Pessoas com problemas cardíacos, respiratórios ou simplesmente exaustas, pelo dia anterior, sentem o corpo reagir. A respiração acelera, o suor aumenta, a pressão oscila. Cada minuto, naquela temperatura pesa como uma hora em uma noite comum. E tudo isso acontece enquanto o relógio segue, silencioso. Do lado de fora, ruas escuras começam a se encher devagar de gente buscando algum respiro. Sacadas, janelas, calçadas ganham vida. Hospitais acionam geradores, mas nem sempre conseguem manter todos os equipamentos e todos os aparelhos de refrigeração funcionando. À medida que as horas passam, o que era só mais um apagão se transforma em uma prova de resistência física e mental. Não há explosão, não há cena de filme de desastre. Há apenas calor, cansaço e um planeta que deixou de dar aquele intervalo térmico que a humanidade sempre teve. O mais inquietante é saber que essa noite crítica pode ser a primeira de muitas. Depois de uma noite em que a temperatura não cedeu e a energia falhou, nada volta exatamente ao normal. No dia seguinte, a cidade acorda mais lenta, com olheiras coletivas e um cansaço que não se explica só por dormir mal. Empresas percebem queda na produtividade, escolas veem alunos mais dispersos, hospitais registram mais atendimentos por exaustão, desmaios, crises de ansiedade. Aos poucos, uma pergunta incômoda se instala. Se foi assim em uma noite, como vai ser quando esse tipo de noite deixar de ser exceção? Rotinas começam a se deslocar. Quem pode adaptá-las passa a evitar o período da tarde, concentrando o máximo possível de atividades em horários menos quentes. Mercados abrem, mais tarde, serviços migram para a madrugada, entregadores circulam quando o corpo deveria estar descansando. A sociedade tenta fugir do pico de calor, sem perceber que está espreitando justamente o único horário em que o corpo ainda precisava desesperadamente esfriar. E aqui entra outra camada de desigualdade, não só de renda, mas de geografia. Bairros mais altos, com mais árvores, vento e menos concreto, passam a ser vistos como oásis térmicos. A busca por imóveis nesses lugares aumenta, os preços sobem e uma nova forma de privilégio geográfico se consolida. Regiões baixas, densas, com pouco verde, viram sinônimo de noites insuportáveis. Famílias começam a pensar em mudar de bairro, de cidade ou até de região, não por causa da escola, do trabalho ou da violência, mas por uma razão mais básica: conseguir dormir sem sentir que o próprio corpo está sendo testado toda madrugada. Em escala maior, cidades e países são obrigados a encarar perguntas que antes pareciam distantes. Construções antigas suportam esse novo normal. Sistemas de saúde estão preparados para ondas de calor noturno repetidas. A agricultura aguenta plantas e animais que não conseguem se recuperar no escuro. Alguns lugares investem em corredores verdes, telhados claros, ruas mais refletivas, espaços de sombra e ventilação planejada. Outros seguem apostando em concreto, vidro e dependência total de refrigeração artificial, como se o planeta fosse aguentar essa conta térmica para sempre. No meio disso, uma sensação estranha se espalha, a de que a noite, que sempre foi sinônimo de descanso,
virou apenas uma continuação do esforço. O corpo não desliga, as cidades não desligam, as máquinas não desligam, tudo funciona como uma maratona em câmera lenta. E ao mesmo tempo em que essa realidade assusta, ela abre uma pergunta ainda mais profunda, que liga o seu quarto à história longa da Terra. O que significa viver em um mundo em que o mecanismo mais simples de equilíbrio, o contraste entre o calor do dia e o resfriamento da noite, começa a falhar diante dos nossos olhos. A noite deixou de ser um intervalo, agora ela é a arena principal da sobrevivência. Se, depois de tudo isso, você está sentindo um certo incômodo só de imaginar a próxima noite quente, isso é um bom sinal. Significa que você entendeu que não estamos falando apenas de clima, mas do seu corpo, da sua saúde e da forma como a humanidade organiza a própria vida em torno de algo tão simples quanto conseguir dormir. A questão agora é: você vai tratar esse tema como mais um vídeo que passou pela sua tela ou como um alerta para olhar com mais atenção para o lugar onde vive, para as escolhas que faz e para o tipo de futuro que está ajudando a construir? Olhe para a sua cidade com outros olhos. Pense em como ela se comporta nos dias de calor extremo, nas noites abafadas, nos bairros que sofrem mais e nos poucos lugares que ainda parecem respirar. Pergunte a si mesmo quanto tempo o seu corpo aguentaria em uma sequência de noites como as que você ouviu aqui. E, mais importante, o que você pode fazer, mesmo em pequena escala, para reduzir esse impacto, apoiar soluções mais inteligentes e não depender apenas de máquinas para sobreviver ao próprio planeta. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre a noite, conta aqui embaixo o que mais te assustou ou o que mais se parece com a realidade da sua cidade hoje. Eu leio os comentários e posso usar a sua experiência em próximos vídeos. Aproveita e já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso mostra para a plataforma que você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo científico, sombrio e direto ao ponto. Assim, você não perde os próximos capítulos desse filme que estamos construindo juntos. E se você quiser ir além e mergulhar em temas ainda mais profundos, como o começo, o fim e o sentido da nossa existência no universo, dá uma olhada no link que está fixado no primeiro comentário. Lá você encontra o e-book Mistérios Proibidos do Universo, onde eu aprofundo o que a ciência já suspeita sobre a origem, o desfecho e o propósito de tudo isso que nos cerca. É um material para quem quer ir bem além da superfície. Agora, se você quer continuar nessa linha de futuros possíveis para a Terra, o próximo passo, lógico, é entender o que acontece quando o problema deixa de ser só o calor e passa a ser o ar que falta. No vídeo que está aparecendo para você, o último refúgio respirável da Terra fica no Brasil. Eu mostro por que o interior do Brasil pode virar o último lugar onde ainda dá para respirar com alguma tranquilidade. E porque essa vantagem é só tempo emprestado. Clica nele e vem comigo ver como pode ser viver em um planeta onde não é só a noite que falha, é a própria atmosfera que começa a ir embora.